Olá, o assunto de hoje é ortoépia e prosódia. É a parte da gramática que trata da pronúncia correta dos fonemas nas palavras de acordo com as normas urbanas de prestígio. Ou seja, existem algumas palavras no nosso dia a dia em que nós pronunciamos com desvios de som, tá? Não é que essas palavras estejam erradas, tá? Só não está corretas de acordo com a nossa norma culta. E dentro do nosso padrão de comunicação, do nosso processo de comunicação, da situação em que a gente se encontra, a gente precisa, em algumas situações, fazer uso da pronúncia correta desses determinados fonemas. Vamos verificar na nossa tabela esses desvios de ortoépia que ocorrem, tá certo? Então vamos lá. O primeiro desvio seria com consoantes mudas pronunciadas como se formassem sílaba com uma vogal. Então nós temos aí a pronúncia inadequada, que seria advogado, a gente acrescenta a vogal na sílaba e a consoante ela é muda, e a pronúncia correta seria advogado. Nós temos também a inserção de sons no meio da palavra. Nós temos, por exemplo, a palavra asterísticos, que seria a pronúncia inadequada, e a pronúncia adequada seria asterisco, tá? Então, a gente precisa dar um pouquinho de atenção à questão desses sons aí. Outro desvio seria a nasalização das vogais, tá? A gente costuma acrescentar um som nasalizado, né? Aquele som que sai mais pelo nariz, né? Mais pelo som nasal do que pela boca. E aí a gente pronuncia mortandela e a pronúncia correta seria mortadela, tá? Então esse é o som nasalizado com relação à questão da pronúncia da ortoépia. Outro caso de desvio seria a pronúncia de ditongo como se fosse uma vogal só. A gente fala truce e cabeleireiro, e a pronúncia seria trouxe e cabeleireiro. Tá? Então a gente retira o som do ditongo, tá? A gente acaba reduzindo aí como se fosse uma só vogal, tá? Outro desvio é a pronúncia do i como e, ou vice-versa, né? Do e como i. Então a gente tem aí a pronúncia incorreta privilégio e a correta seria privilégio. Desperdício e a pronúncia correta seria desperdício. Outro desvio de ortoépia seria a pronúncia do X como CH, quando deveria ser com KS. Por exemplo, eu falo tóxico e a pronúncia correta seria com KS, tóxico. Intoxicar seria intoxicar. Tá? Então, a gente faz essa troca do X pelo CH e esse som do X seria o som do KS. Aí, a gente tem também a questão do som aberto e do som fechado com relação à questão da ortoépia, tá? Isso está muito relacionado à questão do E e do O. Vamos verificar lá a tabela? Então, a gente tem o E aberto e o E fechado, né? Os acentos são diferentes, né? O agudo é aberto e o circunflexo é fechado. Então, a gente tem, por exemplo, cedro, servo, tejo, e isso com som aberto. Já o fechado, a gente tem acervo, azulejo, esmero. Então, isso é importante na questão sonora também. Com o O aberto, a gente tem amorfo, dolo, inodoro, molho. Com fechado, a gente tem boda, filantropo, lobo, tá? Esses são sons diferentes, aberto e fechado. Então, nós já vimos alguns casos de ortoépia. A gente vai ver agora a prosódia. A prosódia, ela é um ramo da ortoépia, ou seja, ela está inserida dentro da ortoépia. Ela vai orientar a pronúncia das sílabas tônicas das palavras de acordo com as normas urbanas de prestígio.
Então, a prosódia ela está inserida dentro da ortoépia e ela vai orientar a pronúncia das sílabas tônicas. Por quê? Porque tem algumas sílabas que elas não são acentuadas. E pelo fato delas não serem acentuadas, a gente acaba pronunciando essa palavra de forma incorreta, devido a gente não saber qual seria exatamente a sílaba tônica, tá? Então, é o caso, por exemplo, que nós vamos ver agora. A gente tem essas palavras aí, em que o acento tônico, ele está no U, e não no I, ou seja, a gente deve pronunciar gratuito, fortuito e fluido, porque o acento, a sílaba tônica é o U, tá? Está no U. O acento tônico ele está no U e não no I. E como a gente costuma colocar no I, a gente pronuncia gratuito, fortuito e fluido, tá? Então a pronúncia correta é com acento no U. Tá certo? O caso da outra palavra em seguida, em que, na verdade, o acento tônico ele está no I e não no U. Então, a gente deveria pronunciar ruim e não ruim, tá? Então, a gente precisa verificar essa questão da acentuação devido a essa pronúncia das palavras que é importante. A gente vai verificar agora, na nossa tabela aí, algumas oxítonas, né? A gente vai só verificar que também a gente acaba pronunciando também devido a gente não saber a questão de onde está o acento tônico, né? Então, a gente tem catéter, misté, Nobel, que a gente às vezes acaba pronunciando Nobel, que é colocar a sílaba tônica lá no O, né? Então, seria Nobel, né? A pronúncia que a gente faz errada seria Nobel, mas na verdade é Nobel, tá? Nós temos algumas paroxítonas também, em que a gente acaba também fazendo esse mesmo erro, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, pudico, que seria a pronúncia correta, mas a gente fala púdico. Recorde, e a gente fala recorde, tá? Então, a gente tem algumas palavras aí em que a gente precisa atentar para a questão da sílaba tônica nessas palavras, já que são oxítonas, a sílaba tônica seria a última. Se paroxítonas, a sílaba tônica seria a penúltima. Então, a gente deve pronunciar essas palavras com essas sílabas tônicas de forma adequada. A gente tem também no caso das proparoxítonas, tá? A gente também comete esse mesmo erro, tá? Nós temos, por exemplo, álibi, né? Olha a sílaba tônica lá no A. Então, mas aí a gente acaba pronunciando alibi. Agapi, a gente fala agapé. Então, acaba distorcendo aí a sílaba tônica no momento da pronúncia. Agora, existem algumas palavras que ela tem dupla prosódia, ou seja, que elas podem ser pronunciadas das duas formas, tá? Nesse caso, é aceitável. Então, nós temos, por exemplo, ambrósia e nós temos ambrosia, hieróglifo ou hieroglifo, tá? Então, pode ser pronunciada xeroxi ou xeroxi. Então, são palavras que aceitam a dupla prosódia, ou seja, as duas pronúncias, tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre este assunto de ortoépia e prosódia, que é um assunto que, enquanto falantes da língua, nós precisamos nos policiar a respeito desse uso e pronúncia das palavras, tá ok? Muito obrigada e até a próxima.